Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor André Luiz Historiando. Vamos falar hoje sobre Revolução Francesa, aquele que é considerado o grande acontecimento da Idade Moderna, né? Que acabou desencadeando outros processos revolucionários, processos de independência que aconteceriam em outras partes do mundo, na Europa e principalmente nas Américas, né? Se você pensou aí em independência das colônias, tanto espanholas quanto portuguesa, no caso do Brasil, tá certo. Esses movimentos foram influenciados pela Revolução Francesa. Mas por que a Revolução Francesa é um evento tão importante para a história, para a nossa história, né? Principalmente ocidental? Primeiro, pelo como aconteceu, né? É um movimento de participação intensa da população, do povo, da massa. Segundo, porque ele quebra um paradigma, né? Ele rompe com um sistema, somente um sistema gestor político que era predominante naquela época, que os países europeus eram regidos por monarquias absolutistas. Então, a Revolução Francesa rompe com isso, e isso provoca o que nós chamamos de efeito cascata, né? Isso reverbera por outros sistemas, por outras monarquias, e acaba tendo consequências aí que mudariam o curso da história que se vivia naquele período. Ok? Vamos aprender um pouquinho sobre Revolução Francesa? Como eu sempre faço, para a gente entender determinado acontecimento, por que aquilo aconteceu, eu preciso entender como é que era antes. Quais foram os fatores, as causas que determinaram aquilo que ocorreu? Então, por que aconteceu a Revolução Francesa? Qual era o motivo? Por que as pessoas se rebelaram contra o poder do imperador, do governante, daquele que era considerado Deus vivo na terra, que tinha o seu poder acima de todos, né? Que era o próprio Estado, que todo o poder reinava perante sobre ele, né? Parafraseando aí a famosa frase do imperador francês Luís XIV. E o personagem da história é neto dele, é o Luís XVI, né? Vamos falar muito sobre ele. Então vamos entender primeiro o contexto histórico. França, século XVIII. Vamos olhar aqui no quadro, né? A França passava por muitos problemas de ordem econômica e social. Então, a extrema injustiça social era um ponto a se destacar. Como eu falei no início desse vídeo, você tinha um sistema governamental que imperava em vários países, ou na grande maioria dos países europeus, que era o sistema absolutista. O que era isso? O país era governado por um monarca, um rei, um imperador. Esse rei, ele detinha todos os poderes. O poder político, o poder social, o poder jurídico e o poder religioso. Porque em muitas dessas nações não existia o que nós chamamos de Estado laico. Que é o Estado laico? É o Estado ou nação que dá ao cidadão o direito de professar a fé que ele quiser. Por exemplo, o Brasil é um Estado laico. Ao menos na teoria. Então, cada um professa a fé que quiser. Ou seja, tem a religião que bem entender. Em muitos desses países, não. As pessoas tinham que seguir a religião do monarca. Isso é só um exemplo que eu estou citando de como o poder desse rei, ele era, né, influenciador na vida das pessoas.
Então, uma extrema injustiça social, porque enquanto a mesa do rei era farta, né? Enquanto o rei e os seus que o cercavam não pagavam impostos, não tinham nenhuma contribuição tributária para os cofres da nação, muito pelo contrário, eles comiam, bebiam, vestiam, né? Tinham do bom e do melhor dos cofres da nação, dos impostos que eram cobrados da classe mais pobre, do povão, eu vou falar sobre o povão mais ainda. Então isso é só um ponto. A extrema injustiça social. Enquanto você tem um nicho, um pequeno grupo da sociedade que é regado de benefícios, você tem a grande maioria que vivia em situação extrema de dificuldade. Ok? Segundo ponto, a França era um país absolutista, como eu falei há pouco. Né? Então, era uma nação que era governada por um monarca. E isso já se perpetuava durante muito tempo. Tanto que, quando se estuda o assunto estados absolutistas, o governante absolutista que mais representa esse período é justamente um rei francês, o rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol, né? Conhecido pela famosa frase, o Estado sou eu. Lembra aquela música, né? Esse cara sou eu? Então, a França, país com grande injustiça social, um país absolutista e que passava por uma grave crise agrária, ou seja, no campo, por conta de períodos de fortes geadas, onde a agricultura, a colheita teve, né, um alcance muito baixo, muito inexpressivo, ou seja, produziu-se muito pouco para o muito que a população dependia e precisava. A fome, porque se você tem uma produção de alimentos muito baixa, pequena, você não vai ter o suficiente para alimentar a tua população se ela for maior do que aquilo que tu produziu. E aqui eu vou abrir o parêntese para algo muito essencial na vida do francês. Acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo gostam muito de pão, que é um alimento que faz parte da vida de centenas de milhares de pessoas. Eu particularmente gosto de pão. Mas o pão, para o francês, é como o arroz para o oriental, para o japonês. Ou o feijão com arroz da gente, nós brasileiros, né? Então o pão é a alimentação primordial da mesa do francês. Pode faltar tudo, só não pode faltar pão. Então, como essa crise agrária ela atingiu principalmente a produção de trigo, e o trigo é a matéria-prima para qual alimento? O pão. Isso teve um impacto direto na vida do povo francês. E o desemprego, né, que também atingiu em massa tanto a população do campo, porque as pessoas que trabalhavam no campo, mesmo que não fossem suas terras, mas que fossem em terras de outras pessoas, ficaram sem emprego, porque se a lavoura fracassou, se a lavoura morreu em conta da geada, ou da seca, ou da chuva intensa, como é que você vai trabalhar? Não vai. Só para a gente entender o contexto, como era essa sociedade francesa. Olha para a pirâmide aqui. Nós temos essa pirâmidezinha, ela representa a sociedade francesa. Então você tem aí 1% da população francesa era formada pelo clero, né? As pessoas que eram ligadas diretamente à igreja. E aí você pega bispos, arcebispos, padres, todos aqueles ligados diretamente à
igreja, a nobreza, e aí você tem desde o monarca e os seus familiares até outros nobres, né? E a base da pirâmide, 97%, a plebe, o povo, a massa, né? O povão. Então você tem aí 3% dessa população francesa tinha uma vida privilegiada, como eu já disse no vídeo. Os outros 97% não tinham privilégio algum. Muito pelo contrário. Precisavam pagar impostos, tributos, obrigações, servidão ao rei ou a quem fosse superior a essa pessoa. Certo? Então, tudo isso acabou gerando um clima de insatisfação. Imagine aí, você chegar na sua casa, você trabalhar tanto, chegar na sua casa e não ter o que comer. Hein? Enquanto você sabe que o monarca, o rei, o representante do clero está lá com a mesa farta e o que está na mesa dele é porque você ajudou a botar aquilo lá. Então falta na sua e sobra na do outro, e a mesa do outro é farta com o teu suor, com aquilo que tu colocou. Isso dói, hein? Então, e aí eu volto a falar do pão. A França acumulou muitas dívidas por conta de muitos conflitos que ela se envolveu, principalmente contra a Inglaterra, que historicamente sempre foi uma grande adversária, né, da França, em vários períodos da história. Mas após a Guerra de Independência das 13 colônias britânicas nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, a França, que entra no conflito para tentar, né, uma revanche contra a Inglaterra por episódios anteriores, ela aumenta ainda mais a sua dívida. E onde ela tem que tirar dinheiro para poder equilibrar a balança comercial? Nos impostos. E quem pagava os impostos? O povo. Só que você não pode deixar de se lembrar que esse povo já está sofrendo com uma crise agrária e com uma fome avassaladora. E aí o governo francês tem a brilhante ideia de aumentar os impostos do principal produto que era consumido pelo povo francês. Lembrou? O pão. O que um trabalhador francês ganhava de salário mensal em um mês era o suficiente para comprar apenas um pão. Caótico, né? Pois bem, professor, então a Revolução Francesa começou por causa da briga de um pão? Não. O pão, ele é apenas a ponta do iceberg desse problema gigante que a sociedade francesa vivia. Não era só brigar pelo preço do pão, mas era brigar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos tivessem os mesmos deveres, os mesmos direitos, né? Onde as pessoas fossem tratadas de maneira igual, de maneira fraterna e onde elas fossem livres. Vocês entenderam tudo que eu acabei de falar? Lembraram de algumas coisas? Muito do que eu acabei de dizer está pautado nas ideias dos filósofos iluministas, e eles foram determinantes no processo ideológico da Revolução, porque muito do que se pensou dentro da Revolução foi alimentado pelas ideias desses teóricos iluministas. Voltaire, Rousseau, John Locke, né? Só para citar alguns, Adam Smith, e por aí vai. Dalebé, né? Diderot. Então, esses filósofos iluministas tiveram suas ideias como base principal para alimentar essa revolução. Tanto que o lema da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, é pautado nessas ideias, né? Nesses pensamentos, nessas teorias desenvolvidas pelos iluministas de uma sociedade mais igual, mais justa, mais libertária, mais fraterna, onde um não quisesse tirar vantagem do suor do outro, do trabalho do outro, em benefício próprio, né? Então, não é à toa que
famoso lema da Revolução, né? Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ok. 14 de julho de 1789. O que essa data representa? Diversos acontecimentos ocorreram até chegarmos nessa data específica. Ou seja, a população, indignada com a situação que vivia, começa a protestar. Então você tem pequenos episódios que vão acontecendo, como por exemplo, quando as marisqueiras, né, as mulheres que trabalhavam no mercado de peixes vão até a frente do Palácio de Versalhes, e lá elas, né, indignadas com toda a situação, entram em confronto com o exército, né? E aí há um embate muito severo, onde a população tenta invadir o palácio. Então, assim, você tem algumas situações, um clima de tensão começa a ser criado no território francês. Só que a gota d'água é a queda da Bastilha. E o que era a Bastilha? A Bastilha era considerado o símbolo máximo, né, do poder francês. Depois do Palácio de Versalhes, que era a morada, a residência dos monarcas, a Bastilha era o poder, né, de subjugação. Ou seja, se você fizer algo de errado contra nós, é aqui que você vai ficar. Então a Bastilha era uma fortaleza, né, onde era a sede do exército, onde os armamentos, todo o armamento do exército francês estava ali, mas também era uma prisão, a maior prisão da França, com calabouços, com muitas celas. Então todos os inimigos do rei, todas as pessoas que fossem contrárias ao antigo regime iam para a Bastilha. E lá aconteciam torturas, né, até execuções, muitas execuções. Então, a queda da Bastilha, derrubar a Bastilha, não era derrubar uma estrutura física. Era você derrubar um símbolo de um governo que não pensava no todo, pensava apenas em si próprio. Então, esse evento, conhecido como a queda da Bastilha, ele é o pontapé inicial para a Revolução Francesa, né? É um momento que a população fala, aqui a gente chegou até aqui e aqui não volta mais. Da agora por diante, a gente vai querer construir o nosso Estado de direito e de dever. Então, só para vocês terem noção, as pessoas estavam tão engajadas nesse processo que quando você pensar em demolição de uma estrutura física, de tijolos, de concreto, você pensa em máquinas pesadas, né? Tratores, escavadeiras ou coisas do tipo. A galera estava destruindo a Bastilha de picareta, enxada, alguns tentando arrancar os tijolos com a própria mão. Só para vocês terem noção de como a população estava indignada e ávida, louca por essa mudança, certo? Então nós temos aí a formação de uma Assembleia Constituinte, a tentativa que o Luís XVI tem para tentar resolver a situação é convocar uma Assembleia onde você tinha membros compostos dos três grupos, do clero, da nobreza e da plebe. Só que se você observar bem, são três grupos, então sempre vai dar desempate, sempre vai dar 2-1. Quem é que tinha os privilégios? O clero e a nobreza. Então sempre esses dois iam votar juntos. Sempre ia dar 2-1. E na Assembleia Constituinte, que justamente previa mudanças na Constituição Francesa, a galera que representava a plebe viu que a nobreza e o clero não queriam mudar nada. Convocou a galera, vamos discutir aqui algumas coisas. Mas não mudou nada. Então o que o pessoal fez? O pessoal falou, desse jeito não vai dar. Então a gente precisa provocar a própria mudança.
Se esperarmos deles, nada muda. E aí, em agosto de 1789, foi cancelado os direitos feudais e promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento foi determinante para os novos rumos que a Revolução tomaria, pautados principalmente no lema da Revolução, como eu já falei, liberdade, igualdade e fraternidade. Ok? Esse vídeo já ficou um pouquinho extenso, né? Então, ele é a parte 1 desse assunto. Tá bom? Logo teremos a parte 2. Valeu!